Pode tirar. Venha pra cá. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa palestra de hoje. E antes vamos fazer uma rápida harmonização. Para isso, peço que fiquem numa posição confortável. Respirar profundamente. Fechar os olhos. Relaxar o corpo físico. Acalmar as emoções. Aquietar a mente. Peço que acompanhem essa invocação. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la, sua sabedoria, fortalecê-la, seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está iniciada a palestra de hoje à tarde. E hoje nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão João Brito, que vai falar sobre a Igreja Católica Liberal. Pode ir, gente. Mas acho que não afetou nada. Não. Só a tomada legal. Está carregando. Por causa do... Você comprou? Essa é antiga. Não problema, ele vai voltar no mesmo nível. Então, boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. A gente fica muito agradecido por esse convite da nossa loja teosófica, Estrela do Norte, por nos convidar para a gente ter essa conversa, né, uma breve apresentação sobre a Igreja Católica Liberal, que é realmente um motivo de muita alegria e satisfação para nós estarmos aqui. Bom, então, a apresentação ela vai procurar abranger, né, um máximo de informações possíveis, mas é interessante para tentar contextualizar um pouco, né,
como é que esse tema, né, da Igreja Católica Liberal veio parar aqui, né? Como é que isso aconteceu aqui, né? Então, eu sou membro da Sociedade Teosófica há muitos anos e, né, lendo o livro Gnose Cristã, né, de Leadbeater, nesse livro ele começa a falar alguns detalhes, né, sobre a questão, a parte astral, né, dos rituais, da liturgia, né, porque Leadbeater foi o segundo bispo, né, da Igreja Católica Liberal, o segundo vice-presidente da Igreja Católica Liberal, e então, a partir dessas coisas que ele foi falando, né, no livro de Nossa Cristã, então me chamou a atenção, né? E aqui no Nordeste, realmente a presença da igreja ainda não se fazia, e só agora recentemente é que a gente começa a desenvolver um trabalho da igreja aqui no Nordeste. A sede da igreja aqui no Brasil fica lá em São Paulo, e toda a formação, né, tanto teórica como em prática, ritualística, é feita lá, junto com o bispo e os padres que atuam lá em São Paulo, lá na sede. Então, Aqui no Nordeste ainda não existe, não. não tem ainda, exatamente. Estamos sendo pioneiros, exatamente. Estamos sendo pioneiros aqui nesse trabalho, né? E todo mundo, né, que gostar, que se engajar nessa proposta, a gente vai estar sendo pioneiro realmente nesse trabalho. E, bom, aí agora a gente pode entrar um pouco mais, né, na apresentação, e aí eu vou precisar também fazer um outro parênteses para poder ajudar a contextualizar exatamente uma expressão que aparece nesse slide, que é a questão da Igreja Velho-Católica, ou a Igreja Vétero-Católica, também como é conhecida. O que aconteceu? No século XIX, não, século XVIII, tinha um grupo de católicos na Holanda que eles discordaram de algumas posições do Vaticano, né? Da Igreja da Sé Romana, né? E por causa dessas discordâncias, né, foi feito várias tentativas de diálogo, mas no final não foi possível, né? E aí um grupo de bispos, né, de católicos lá da Holanda, se separou da Igreja Católica e eles continuaram a viver, né, a sua catolicidade, né, mas separados da Igreja Romana. Então, é aí que surge os veterocatólicos, lá na Holanda. E aí já, assim, teve um período de expansão em alguns lugares, assim, saiu da Holanda, aí alguns bispos, né, alguns padres foram missionários em alguns países, como na Polônia, por exemplo. Então, os veterocatólicos foram se espalhando por alguns lugares, até que no começo do século XX, os veterocatólicos chegam na Inglaterra, né? E lá na Inglaterra eles também formam um grupo e e entram em jogo, né? Assim, entram em cena, na verdade, né? Dois teósofos muito famosos, muito conhecidos, que é o Ed Wood e o Leadbeater. Ambos eram sacerdotes da Igreja Anglicana, né? E também faziam parte da Sociedade Teosófica. E alguns contatos que o Ed Wood tinha fizeram com que ele se aproximasse desses veterocatólicos que existiam na Inglaterra, né? E dessa aproximação, né, o, as, o, as relações, né, foram se estreitando até que o Ed Wood, ele é sagrado bispo, né?
e ele se torna mais, também ainda falando de uma forma assim mais abreviada, teve alguns momentos em que ele também não concordou com algumas posturas, né, dos veterocatólicos da Inglaterra, e aí ele se afasta desse grupo, e aí exatamente junto com Lady Peter, e aí em 1916, exatamente, é que fundam a Igreja Católica Liberal, né? Mais na frente a gente vai ver por que que se chama liberal, né? E então, é, se diz que é uma comunidade que manteve a sucessão apostólica, né? O que é que isso significa, né? Que todas as igrejas, né? Assim, a Igreja Católica, assim, a Igreja Ortodoxa, elas conservam essa questão da sucessão apostólica. Quer dizer que o trabalho que se desenvolve, né, tem origem lá nos apóstolos de Jesus, né? E aí, apenas a título de curiosidade, né? Assim, é possível, por exemplo, qualquer bispo ele fazer essa tipo uma genealogia para saber exatamente de qual de qual dos apóstolos vem a sucessão dele. Então, é possível fazer esse tipo de trabalho, né? Mas então, surge em 1916 a Igreja Católica Liberal, lá na Inglaterra, exatamente tendo à frente o Ed Wood, né, e o bispo Lady Peter. Então, o Ed Wood foi o primeiro presidente, depois Lady Peter foi o segundo vice-presidente da igreja, e que aí vem com uma proposta diferente, né? É, uma ênfase maior, né, na questão do amor e da justiça de Deus, né? Ah, na época, assim, a Igreja Católica Romana, né, ainda tinha uma posição muito dogmática e rígida, né, com relação de diversos temas, né, da vida social. E aí, também, de certa forma, um pouco parecido com a mentalidade dos veterocatólicos, mas ainda dando um passo mais adiante, né? A Igreja Católica Liberal tem uma proposta, vem com tratar temas, né, de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais aberta, como a gente vai vendo. Então, esses dois personagens, né, principais, porque realmente foi muito importante, né, a amizade que eles dois tinham, né? E e um realmente foi um grande suporte para o outro para poder fazer esse trabalho de lançamento da igreja. Porque isso precisou, como é que se diz? Teve assim, uma mudança de estrutura, uma mudança de mentalidade. E isso também se refletiu, por exemplo, nas questões teológicas que a Igreja Católica Liberal lida, trabalha, e também na questão litúrgica, né? Na questão ritualística, né? Porque aí começou a se observar, por exemplo, a liturgia, como é conhecida, a liturgia tridentina, né? Ou seja, a liturgia católica romana tradicional, ela era muito carregada, vamos dizer assim, tinha uma ênfase muito grande na questão do pecado, né? Então, nas falhas humanas. E esse, por exemplo, foi um dos aspectos que a Igreja Católica Liberal começou a trabalhar logo desde o início. Vamos suavizar determinados temas, né? Então, assim, algumas palavras, a linguagem utilizada na liturgia, ela foi modificada exatamente para poder dar conta dessa nova realidade, né? Dar conta desses novos temas que se apresentavam, né? E que a Igreja, né, Católica Romana, né, tradicionalmente, ela não dava mais conta,
de responder todas as questões, né? E aí, exatamente, também por influência, né, da sociedade teosófica, ou da maneira como a sociedade teosófica trabalha e pensa, é, aí a Igreja Católica Liberal ela surge com uma outra cara, né? Uma outra roupagem, e é exatamente. Então, essa questão dos dogmas, né? Eles deixam de ser uma coisa tão impositiva, né? Como na Igreja Católica Romana, né? Tradicional. Então, procura-se respeitar, né, a liberdade intelectual, a consciência individual dos fiéis e de todas as pessoas que se aproximavam, né, e que se aproximam da igreja, né. Apenas uma coisa que ficava bem destacada, que era a ênfase na questão dos ritos, né? Então, isso sempre foi uma preocupação da Igreja Católica Liberal, de preservar os ritos, né? Claro, teve essas pequenas modificações, né? Exatamente retirando, né, a questão da ênfase nas falhas humanas, no pecado, mas, além disso, preservar os ritos, né? Então, todos os ritos de batismo, de casamento, da liturgia, unção dos enfermos. Então, todos esses rituais eles ficaram preservados, porque aí exatamente já é um passo mais adiante, né? Isso passa pela compreensão do bispo Leadbeater, que era clarividente. Então, todos nós sabemos disso, né? E pela obra, né, magnífica que ele tem. E exatamente por conta dessa percepção a mais que ele tinha, é, se conseguia perceber que, não quais os efeitos, né? Quais as nuances, né? É, como aqueles ritos ele conseguia, de certa forma, afetar as pessoas, né? Então, dentro dessa ideia, dessa preocupação, então os ritos ficaram preservados exatamente por conta desses efeitos, né? Dessa ação, né? Na teologia costuma-se dizer assim, que o sacramento é o sinal visível de uma graça invisível, né? Então, os ritos tem essa parte externa, ritualística, com os paramentos, né, com os cânticos e todo o desenvolver que implica a liturgia, mas por trás, né, na parte invisível, né, tem toda uma graça ali que é derramada, que é ofertada, que é oferecida, né, através do trabalho dos anjos. E é exatamente isso que, assim, que o trabalho do Bispo Leadbeater foi tão importante exatamente para tornar isso claro, para tornar isso mais claro para a igreja e para quem, né, viesse a participar da igreja. Então, como que a igreja Católica Liberal ela atua, né? Então, repetindo um pouco um aspecto que eu já falei, há uma preocupação, uma ênfase, né, na questão ritualística, né? E através vamos colocar assim, através dessa disciplina ritualística, fazer com que as pessoas encontrem ou percebam, né, o aspecto divino, né, da vida, do universo, né, de uma maneira mais próxima, né? Provavelmente todos conhecemos, né, o que é, por exemplo, na Índia, o que é a Bhakti Yoga, né?
que é a yoga voltada para a devoção, né? Então, é um dos tantos caminhos, né, que tem do homem se religar a Deus, né, se religar à divindade, né? E, a forma de atuar da Igreja Católica Liberal, ela tem realmente uma ligação com esse aspecto, né, que é da devoção, né? E ao mesmo tempo, né, procurando deixar as pessoas é, à vontade, livres, né, para desenvolverem suas crenças, para desenvolverem seu pensamento, porque também uma coisa que é muito relevante dentro da Bhakti Yoga, por exemplo, é que essa devoção ela tem que ser muito livre, muito espontânea, né? E qualquer coisa que venha, vamos dizer assim, a ser forçada ou a ser dogmatizada, né, a virar tipo preceito, né? Na Igreja Católica Romana tem alguns preceitos que devem ser respeitados, né? Por exemplo, ir às missas aos domingos, né? Então, esse tipo de, de, de colocação, né? Já, digamos assim, atrapalha essa relação que a gente pode ter com a divindade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural, de uma forma mais espontânea, né? De uma forma mais autêntica, né? Então, é nessa linha que a Igreja Católica Liberal procura trabalhar. Então, dando ênfase à questão da devoção, mas, ao mesmo tempo, preservando essa liberdade que é de cada um, né? De como se aproximar da divindade, né? E fazer com que essa relação seja frutuosa exatamente por conta do próprio amor que surge aí nessa relação, e não de uma forma impositiva ou dogmática ou qualquer outra forma restritiva que a gente queira colocar, né? E daí a gente pode colocar também que as crenças, né, fundamentais da Igreja Católica Liberal é exatamente essa visão, né, de um Deus amoroso, né, que sendo, né, todo-poderoso, sendo a fonte da luz, a fonte da verdade, ao mesmo tempo ele tem esse aspecto acolhedor, né? É por isso que o título da nossa apresentação é um cristianismo amoroso. É porque realmente a Igreja Católica Liberal procura mostrar um cristianismo um tanto diferente, né? Para que, assim, mais acolhedor, exatamente, para que a gente, né, diferencie, com todo respeito, claro, posturas de algumas comunidades religiosas, algumas comunidades católicas, cristãs, que tenham algum posicionamento mais rígido, rigoroso, né, dogmático, estrito. Não, a gente só pode vivenciar a fé se for dessa maneira, né, ou se for de forma Y e X, Até né? porque cada um tem um conhecimento, né? Uma base, né? Então, quem está aqui vai entender que está um pouco mais abaixo e Exatamente, quem está no nível dele e é valor que eu estou. exatamente. Pronto. O irmão tocou exatamente numa questão muito importante, que é exatamente a questão de respeitar a evolução espiritual de cada um. Então, esse é um aspecto relevante para a Igreja Católica Liberal, né? E não tratar, né, todo mundo de né, por baixo, né? Essa questão. Mas exatamente respeitar, né, o ritmo ou a fase vivencial de cada um, porque cada um de nós tem um processo de evolução espiritual próprio, único, singular, característico, né? E, embora, vamos dizer assim, um dia todos chegaremos lá, mas cada um vai chegar percorrendo o seu próprio caminho, né? E a Igreja Católica Liberal vem exatamente para dar essa base,
né? Exatamente para oferecer essa base, né? De acolhimento e a gente vai ver um pouco mais, mas exatamente permitir que as pessoas vivenciem, né? Através da liturgia e dos ritos, né? O influxo dessas forças, dessas energias, né? Que as hierarquias celestiais nos oferecem, podem nos proporcionar, exatamente para nos ajudar na nossa evolução. E aí vamos entender um pouco, né, como a Igreja Católica Liberal ela se relaciona com a teosofia, né? Então, como todos sabemos, né, a Sociedade Teosófica foi fundada pela Mestra Blavatsky e o Coronel Olcott, lá no final do século XIX, né? E, e várias pessoas, né, ingressaram, né, na Sociedade Teosófica, né? E dentre essas pessoas, né, o Ed Wood e o Lynn Bitter, né? E exatamente por conta da vivência e da percepção que eles tinham do papel da própria sociedade teosófica, né, foi que os motivou, né, porque eles simplesmente poderiam ter deixado, poderia ter sido um projeto que não teria ido adiante, né, essa questão da Igreja Católica Liberal. Mas eles tiveram, né, a percepção, né, de que esse caminho, né, da devoção espiritual tem um impacto, assim, e pode ajudar consideravelmente, né, na nossa caminhada, no nosso processo de evolução. Então, dentro da visão deles, foi que foi possível, né, fazer né, e a gente, na Igreja Católica Liberal, hoje, a gente procura perpetuar essa visão deles, né, através das nossas liturgias. Então, a Igreja Católica Liberal, pode-se dizer que ela tem uma teologia neognóstica, ou seja, os gnósticos, né, foram um grupo de ligados ao cristianismo, né, lá dos primeiros séculos, que eles tinham realmente uma visão diferenciada de outros cristãos mais tradicionais, né? Então, os gnósticos, eles percebiam que havia algo mais além da simples forma ritualística, né? Então, por exemplo, uma das obras, né, muito de destaque, né, relacionado aos gnósticos é a Pisofia, que aí fala sobre a questão, né, de como as nossas almas elas deixam o mundo espiritual e aí eles têm que percorrer, né, um caminho até voltar novamente, né, para as nossas origens espirituais. E exatamente. Como isso na teologia e na prática da Igreja Católica Romana, né, tradicional, não era dada essa ênfase, foi um dos aspectos que a Igreja Católica Liberal abraçou, né? E de tal maneira que, né, o trabalho litúrgico e ritualístico da igreja, ele foi revisado, né, um pouco como eu já falei, já expliquei, para que as pessoas pudessem realmente ter um acesso a uma experiência espiritual, né? E que isso também lhes proporcionasse condições de perceber nuances
né, sobre a evolução espiritual, que um, os dogmas ou a Igreja Católica, né, a forma como a Igreja Católica Romana atuava naquela época e, de certa maneira, até hoje em dia, não se percebe. Então, por exemplo, hoje, assim, isso é um movimento muito mais recente, coisa de 20, 30 anos para cá, dentro da Igreja Católica Romana, tem surgido grupos voltados para a meditação, tem surgido grupos voltados para a espiritualidade, mas isso é uma coisa recente, muito recente. Exatamente procurando, por exemplo, dar respostas às questões que as pessoas fazem, né? Inquietações que as pessoas têm, né? Hoje em dia, poxa, eu tenho, eu acho que eu posso, vamos dizer assim, eu acho que eu posso viver a minha vida de fé de uma maneira mais profunda, certo? Mas como? E aí a Igreja Católica Romana, né? Hoje em dia já tem alguns setores que procuram dar resposta para isso. Já a Igreja Católica Liberal já percebia isso há bastante tempo atrás, né? Já identificava essas possibilidades, né? Desde o início. E aí foi quando, exatamente nesse contexto, então, assim, e a gente pode dizer, assim, que o surgimento da Igreja Católica Liberal, ele foi possível porque havia um cenário que permitia isso. Então, o trabalho da sociedade teosófica, então, a filosofia, o estudo comparativo das religiões, a forma como a sociedade teosófica encarava esses temas, é que permitiu, né, que esses homens, como Ed Wood e o Lee Bitter, né, pudessem realmente fazer uma releitura, né, do catolicismo tradicional e trazer isso, né, colocar isso de uma maneira que pudesse também servir para a nossa evolução espiritual. E daí, aí a gente pode entrar um pouco mais em alguns detalhes sobre as atividades da Igreja, né, católica, liberal, e ver que exatamente a revisão dos textos, né, litúrgicos foi uma coisa muitíssimo importante, muitíssimo importante. Mudar o texto, mudar as palavras, né, foi uma coisa muito relevante, porque a forma como a liturgia tridentina, né, estava estruturada, né, com a ênfase no pecado, nas falhas humanas, né, nas imperfeições humanas, né, e isso realmente criar apenas se contribuía para que a gente, ao invés de a gente se aproximar de Deus, se distanciasse ainda mais, né? Então foi muito importante. Então a liturgia da Igreja Católica Liberal, ela termina se imbuindo de um misticismo, né? De uma mística muito mais perceptível, né? Muito mais perceptível, que toca mais as almas das pessoas do que a forma tradicional, como a Igreja Romana fazia, né, liturgicamente. Além de que há essa abertura para acolher as pessoas, né, independentemente de suas crenças, né, e isso, inclusive, também em termos da comunhão eucarística, né? E procura, né, a Igreja Católica Liberal realmente ser mais um serviço, né? Então, mais uma oportunidade, né, de que a gente tem
de a gente usufruir de determinadas forças e energias espirituais para que isso venha realmente nos beneficiar, né, espiritualmente na nossa evolução, né, espiritual. Esse aspecto eu já tinha mencionado, que a liturgia, né, tridentina, ela foi revisada, né, então o texto, né, que se usa, que se trabalha dentro da Igreja Católica Liberal é um texto bem diferenciado, e também eu vejo uma coisa que é interessante, como a Igreja Católica Liberal já naquela época ela já percebia, né, essa necessidade de trabalhar a liturgia no vernáculo, ou seja, na língua de cada local onde a igreja estava presente. Porque até a década de 60 a liturgia tridentina, né, da Igreja Católica tradicional, ela tinha que ser feita em latim, né? Então, isso também contribuía para um determinado distanciamento entre as pessoas e, e, e assim, o que se pretendia, né? Que é essa aproximação com Deus, essa aproximação com a divindade. Então, a utilização do latim, de uma certa maneira, ao invés de ajudar, né, dificultava um pouco esse processo. E aí a Igreja Católica Liberal, já desde o início, ela identificava essa necessidade, né, de se trabalhar na língua vernácula para poder é, haver esse envolvimento maior, né, dos fiéis. E, ao mesmo tempo, né, procurou-se preservar as características litúrgicas dos ritos, né, que existiam, né? Porque o rito ele tem uma forma própria de proceder, de acontecer, e que essa maneira ela consegue realmente atrair as graças espirituais e distribuir, né, para todos nós, para quem mais precise, né, para quem vem participar daquele momento, né, litúrgico, ritualístico, e, e o rito é esse caminho. O rito é esse caminho. Dentro ainda do que entende ou de como pensa, né, a Igreja Católica Liberal, ela mantém exatamente uma visão mais mística, né, sobre a vida. Então, não, não a gente percebe. Isso sempre realmente nos remete um pouco à questão da Bhakti Yoga, como eu já falei, a questão devocional. Porque o trabalho nosso, vamos dizer assim, apenas a nível intelectual, né? Vamos falar de uma maneira um pouco grosseira, né? Então, ler a doutrina secreta não vai fazer com que a gente alcance, né, a iluminação. Ajuda muito, né, a compreender a obra da Mestre Blavatsky, mas precisa de algo mais, né? Exatamente, nesse, assim, não é só a parte intelectual nossa que precisa ser trabalhada, mas também a questão emocional, né? Mas também a questão mística, espiritual, e daí a Igreja Católica Federal ela propõe uma visão mais racional sobre a vida e sobre até a própria imortalidade, né? De tal forma que a gente perceba, né, como é esse desenvolvimento, mas não nos limitando, né? Para quê? Para que a iluminação ou a perfectibilidade humana, né, como queiramos chamar, ela possa se alcançar, né, através da evolução
espiritual, né? Que cada um de nós tem o seu caminho para seguir, e a Igreja Católica Liberal, vamos dizer, ou melhor, ela esclarece que isso é uma consequência, né? E também influenciado, né, pelo pensamento teosófico, né? É uma consequência de um processo até que natural, né? É, mas exatamente que não fica limitado à visão católica romana tradicional, não. Cometeu X pecados, então vai para o inferno, né? Fez tantas obras de caridade, vai para o céu, né? Então, essa é até uma visão, vamos dizer assim, um tanto romântica ou até infantil, ingênua, né? Porque não leva em consideração exatamente esse desenvolvimento nosso, né? O desenvolvimento que cada um de nós precisa ter para poder crescer interiormente, espiritualmente, né? E, exatamente, porque não é uma instituição que, que defende ou que abraça uma visão dogmática, né? Deixa aberta essa questão de que a união com Deus é acessível de inúmeras maneiras, né? E as diversas religiões, né? Elas estão aí exatamente como, vamos dizer assim, como várias frentes de trabalho para poder permitir que as pessoas alcancem, né, essa evolução espiritual, onde quer que estejam, né? Então, se uma visão católica romana, né, mais tradicional, era importantíssimo que, que os missionários católicos chegassem a todos os recantos do mundo, né? Então fossem para a África, para a Índia, para a Ásia, os lugares onde o cristianismo, o catolicismo não, não eram hegemônicos, né? Já a Igreja Católica Liberal, de uma maneira mais madura, entende que o processo de iluminação, né? Então, isso, assim, cada religião, ela tem essa potencialidade. Então, a gente não pode realmente limitar, né, esse caminho a uma denominação, a um grupo religioso, né? Nenhuma religião pode realmente se dizer detentora desse direito único, exclusivo, divino, né, de ser a única porta possível para a salvação das pessoas. É isso. Lamentavelmente, Essa atividade seria apenas em uma vida, então admite a reencarnação. exatamente. É muito interessante, Berna, essa questão, porque é o seguinte, no, 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 nos pontos básicos, né, das crenças da Igreja Católica Liberal, não há uma determinação, não há um postulado que fale diretamente sobre a questão das múltiplas, encarnações. Aí, qual é a atitude da Igreja Católica Liberal? É livre. Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica Liberal, a gente pode ter pessoas que entendam que é só uma vida, é só uma existência, ou pessoas que entendam que são múltiplas encarnações, entende? Então, assim, tem essa abertura. E essa é exatamente uma das posturas de não ser dogmática. Assim, cria assim uma certa abertura, assim, as pessoas talvez ficam um pouco receosas com tanta abertura, mas foi a forma que a Igreja Católica Liberal entendeu de poder abraçar todo mundo, né? Então, seja alguém que entenda que é só apenas uma encarnação, uma vida só, vem se beneficiar dos sacramentos da mesma maneira que aquela pessoa que entende que são muitas, né? Que são múltiplas encarnações. Uhum.
Ok. E aí, uma curiosidade, é mais a título de curiosidade, realmente, por que que se chama Igreja Católica Liberal, né? E eu aproveito para estender um pouquinho essa questão. O termo católico, que aí eu vou também falar sobre a questão do termo católico. Aproveito também e falo do termo igreja. Igreja vem do grego, né? Eclésia, e quer dizer assembleia, né? Então, isso era uma das marcas distintivas do cristianismo primitivo, né? Os cristãos, que no começo eles não eram chamados ou conhecidos como cristãos, mas as pessoas que seguiam, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, eles se reuniam em grupos nas casas para repartir, né, a vida e até os seus bens, os alimentos, e nesse processo foi que vai surgindo, né, a Assembleia Cristã, ou a igreja, né? Então, o termo igreja vem dessa expressão, né? Católico significa universal, né? Então, por isso, Igreja Católica, ou Assembleia Universal, né? Uma assembleia que abrange ou que é aberta, né, a todas as pessoas, né? Claro que aí, por exemplo, a gente vê que a Igreja Católica Romana, né, ela não, embora ela use o nome católico, né, mas algumas posturas dela não são tão universais ou não são tão acolhedoras. Talvez mais recentemente eles tenham mudado com relação a isso, mas, né, no começo do século XX, quando surge a Igreja Católica Liberal, eles eram um católico, ou seja, era um universal, mas um universal mitigado, né, diminuído, né? E, e isso realmente é levado muito mais a sério dentro da Igreja Católica Liberal, né? Então, é uma assembleia aberta, não é? É acolhedora, né? Para todas as pessoas, né? Mesmo com percepções, com crenças diferentes, apenas para dar oportunidade para que as pessoas possam realmente usufruir das graças, das bênçãos, né? Que a liturgia, que os rituais proporcionam, né? Independentemente de exigir algum comportamento. hum, Não, você tem que, para poder você participar da nossa comunidade, então você tem que fazer, você tem que agir de tal maneira, ou agir de tal, exigir tais e tais condutas, né? Então, dentro da Igreja Católica Liberal, essa postura é bem mais abrangente, é bem mais acolhedora, né? Reforçando essa expressão. E aí entra a questão do liberalismo, né? Havia uma postura liberal, um setor liberal dentro da Igreja Católica Romana, né? Tradicional, mas que era voltado para questões mais políticos sociais. Havia isso, já no final do século XIX, começo do século XX. Já a ênfase que por que que a Igreja Católica Liberal ela adota também esse nome, né? Por que que isso faz parte do título do nome da igreja? Não é tanto voltado para esse aspecto, né? Mas numa preocupação, numa atitude o, de que o fiel, ele realmente ele precisa de liberdade para poder fazer o seu processo de evolução espiritual, né? Então, qualquer tipo de restrições e de amarras, né?
pode terminar atrapalhando, né, ao invés de ajudar, né? E daí essa visão, a Igreja Católica Liberal, ela defende esse aspecto, né, de a possibilidade, reconhecer essa possibilidade, né, de que cada um tem um caminho próprio para seguir e também um jeito próprio de seguir, né? Então, vamos utilizar um exemplo assim, digamos que a gente esteja numa maratona, né? E para concluir a maratona, a gente precisa tomar água. Não sei se vocês já participaram de alguma maratona, mas tem essa coisa, né? E a gente precisa tomar água no meio do caminho. E tem aquelas pessoas que estão lá para oferecer água aos corredores, né? E a gente não pode perder alguns minutos ali naquela corrida, porque senão a gente pode perder uma posição. E exatamente, o trabalho da Igreja Católica é oferecer água. É oferecer água para quem está com sede, né? Então, de uma maneira assim. E é exatamente nesse aspecto que a gente vê um catolicismo liberal, né? Um catolicismo sem essas exigências, vamos dizer assim, comportamentais ou de condutas, né? Que realmente terminam tirando a gente um pouco do foco. Ao invés da gente pensar, né, na evolução espiritual, né, no que a gente pode fazer para crescer interiormente e espiritualmente, a gente fica limitado com questões mais aparentes, questões externas, né, questões apenas moralistas muitas vezes, né, e por isso que a Igreja Católica Liberal, também imbuída desse espírito teosófico, né? Ela busca integrar religião, filosofia, ciência, mostrar a racionalidade e, ao mesmo tempo, a devoção que um caminho espiritual pode ter e pode nos oferecer. Daí que algumas posturas da Igreja Católica Liberal, né, por exemplo, né, voltadas para a questão da liberdade de pensamento, né, então a leitura, né, das Sagradas Escrituras, né, faz parte, mas ao mesmo tempo há a possibilidade de que cada um possa desenvolver, né, uma interpretação, né, que esteja mais relacionado com a sua realidade espiritual, né? E, e aí, por exemplo, me vem à mente aqui um livro muito interessantíssimo, né, que é a sabedoria, acho que é a sabedoria oculta da Bíblia, né? É um livro muito interessante que exatamente ele procura atuar nessa linha, né? As Sagradas Escrituras, elas é feita uma releitura, né? Exatamente procurando mostrar aspectos que a teologia tradicional, né? Os dogmas, ou o magistério da Igreja Católica tradicional romana, elas não nos possibilitam, né? E sempre, né, procurando dar essa visão, proporcionar essa realidade mais abrangente, mais acolhedora e voltado para a fraternidade, não é? Porque muitas vezes, não é? O melhor, o que é muito comum, né? A, a, a nossa humanidade vivencia,
né? Situações de desentendimento, de controvérsias, é, e muitas vezes utiliza, né, de um rótulo religioso, né, para poder sustentar essa situação, né? E exatamente é uma postura que dentro da Igreja Católica Liberal se procura combater, né? Não utilizar exatamente a fé para justificar, né? Formas, pode-se dizer até absurdas, né? De lidar com os problemas humanos, né? E, e fazer com que a gente realmente olhe a realidade, olhe as situações todas, né? Contemporâneas, né? Realmente pelo prisma da fraternidade. Isso realmente é uma coisa que é, se procura evidenciar. Uhum. Eu já mencionei um pouco dessa questão aqui, mas vale a pena tocar um pouco mais de que é possível, né, se observar dentro da, assim, a teologia, né, da Igreja Católica liberal alguma influência, né, do platonismo e do neoplatonismo, né, e alguma influência também desses padres aí da igreja, né, que é o Clemente e Orígenes, porque exatamente é, essas influências elas foram deixadas de lado, né, dentro da teologia católica tradicional e quando, né, surge a Igreja Católica Federal, essa forma de pensar, essa maneira de interpretar a realidade, né? É, então, ela volta à tona, né? Então, não é apenas... Porque isso é uma coisa... É uma coisa um certo paradoxal, mas mesmo dentro da Igreja Católica tradicional, era possível, ou talvez ainda hoje, é possível perceber algumas posturas que dão extremada ênfase à realidade material. E deixando, exatamente, e é isso uma coisa que a Igreja Católica Federal ela procura resgatar, é exatamente ver que a gente está mergulhado numa realidade material, mas também existe uma realidade espiritual que a gente não pode ignorar, né? Que a gente não pode fazer que não existe, né? E exatamente, né, se procura, né? Assim, quando os textos litúrgicos eles foram revisados, que aí realmente se procurou, né, retirar termos relacionados a essa questão das falhas humanas, né, essa ênfase na decadência humana, também um outro aspecto que procurou ser realçado, que procurou ser destacado, foi a questão da realidade espiritual como algo que a gente realmente não pode ignorar, né? E aí eu vou, mais na frente tem uma imagem mais ilustrativa sobre esse aspecto, fazendo com que, né, a gente, é a proposta da igreja, né, a gente procure compreender que, embora a nossa situação, né, temporária, né, esteja realmente ligada ao mundo material, né, é assim do mundo espiritual que a gente pode aurir forças, que a gente pode aurir determinadas graças, determinadas bênçãos, né, não só para esse percurso nosso, enquanto estamos aqui, mas também para irmos mais além, né?
Então, um dia, né, quando a gente venha a desencarnar, ou falecer, então esse essa construção, né, esse processo de, de, de desenvolvimento interior que a gente conseguir, né, desenvolver, né, enquanto estamos aqui nessa passagem, ela vai realmente nos conduzir a outras realidades, a outros patamares, né, e ir cada vez mais ampliando a nossa visão, a nossa percepção sobre a realidade como um todo, né? E aí a gente vai poder perceber o quão limitada é a nossa vida ou a nossa percepção se a gente encara apenas sobre o aspecto material. E o quão rico, né, fica a nossa percepção, fica a nossa compreensão quando a gente começa a perceber outras realidades. E, então, a gente pode dizer que ah, há um caminho aberto, né, para nós, né, através da Igreja Católica Liberal, né, uma, eu acho muito interessante essa expressão, né, uma alternativa mais inclusiva, né, então é possível sim, né, fica um questionamento, né, fica uma reflexão, é possível vivenciar hoje, né, o cristianismo, a proposta, né, do Mestre Jesus lá nos Evangelhos, mesmo com todas essas, assim, se por um lado a gente tem materialismo, consumismo, então é um tipo de restrição. Por outro lado, a gente tem dogmatismos, é outro tipo de restrição. E aí é possível realmente encontrar uma possibilidade, uma alternativa, um caminho, né, diante desses becos sem saída que a gente se depara, né, no dia a dia, é sim realmente possível, né? Que é essa exatamente a proposta, né, da Igreja Católica Liberal, né? Que ao mesmo tempo ela combina a tradição, procurando preservar, né, os ritos e a liturgia e as compreensões mais frutuosas, né, do cristianismo primitivo, e ao mesmo tempo comungando com a liberdade. Então, é possível saborear desses dois mundos, dessas duas realidades, dessas duas percepções, né? Ser livre e, ao mesmo tempo, participar de uma tradição que ela enfatiza a liberdade e de uma tradição que, na verdade, ela torna a liberdade ainda mais bela, né? Ainda mais interessante de se vivenciar. E nesse cenário, né, acolhendo as diversas percepções, diversas perspectivas, né, de crenças, de compreensões sobre o mundo, né? E exatamente focando na realidade espiritual que a gente consegue realmente, essa é a proposta da igreja, né? Vivenciar melhor o aspecto material da vida, né? E aí, essa imagem, né, da obra Ciência dos Sacramentos, também de Lydie Bitter, e exatamente ele, por conta da sua percepção clarividente, ele conseguiu identificar que durante o ritual da Eucaristia, o ritual da missa, né, no lugar onde o ritual é celebrado, né, no lugar onde a Eucaristia é celebrada, no plano astral se forma, né, uma estrutura
E esse tipo de estrutura, né? Ela vai nos lembrar exatamente o quê, né? Assim, eu acho que é uma pergunta fácil de responder. Vai nos lembrar as catedrais, né? Que existem no mundo afora, né? As catedrais da Igreja Católica Romana. Então, assim, aí a gente percebe, né? E observa que muitos místicos católicos romanos, né, possivelmente tiveram esse tipo de percepção, tiveram esse tipo de visão no passado já. E, de repente, deixaram isso transparecer, né, nas obras, né, arquitetônicas, né, da Igreja Católica Romana. E é exatamente para a gente perceber que durante o processo ritualístico, algo mais acontece, né? Então, não são apenas palavras proferidas, né? Não são apenas, vamos dizer assim, encenações, gestos, né? Mas algo no plano astral acontece, né? E é exatamente isso que serviu de base, né? Para que realmente, para que a Igreja Católica Liberal ela se estruturasse, né? E ela desenvolvesse, né, seu trabalho e continua ainda desenvolvendo seu trabalho, porque tem essa fundamentação, né? Porque tem essa percepção do mais além. Mas o que formas de pensamento do livro, né? Ele descreve, né? Isso, E, assim, na própria Igreja Católica Apostólica Romana, né? isso, E no momento da Eucaristia, né? Quando fez toda aquela invocação isso, e a hóstia consagrada, então, ele descreve, né? isso. Toda a beleza, né? Exatamente, toda a beleza desse momento. E aí tem, inclusive tem uma figura chamada Anjo da Eucaristia, que durante a celebração da missa, durante a celebração litúrgica, né, além dessa forma, também se percebe uma forma angelical, né, que, vamos dizer assim, que desce, que se aproxima para poder nos proporcionar essas graças. Essa percepção ela veio a partir de qual século? 19, né? A Não, percepção dessa imagem Ciência dos Sacramentos é começo do século XX, quando Leibniz escreveu esse livro. pessoas do meio do século 7, 8, 9 ia direto para a figura, né? Realmente, não, realmente. O interessante é essa tua observação. A Igreja Católica Liberal, ela também foi possível, né, surgir e começar a desenvolver o seu trabalho, porque também a gente estava vivendo um momento diferente, né? Então, havia uma liberdade maior. Assim, a Igreja Católica Romana, ela não era mais, não era tão hegemônica, né? Então, porque aí, por exemplo, questões históricas, né? Então, a Revolução Industrial, o desenvolvimento científico do século XIX. Então, tudo isso, né, criou um cenário, né, de que era que exatamente propício, que permitiu com que a Igreja Católica Liberal pudesse realmente se manifestar. Até na época alguém já tivesse visto isso, mas não podia expressar Exatamente, a questão da exatamente, aquisição. exatamente. Então, realmente surgiu num momento propício e está aí, né, até hoje, né? Então, são duas instituições irmãs, né? A Sociedade Teosófica, a Igreja Católica Liberal, como a Ordem Teosófica de Serviço também, a ODS, e que desenvolvem, né, esses trabalhos de uma forma assim paralelas, né? Desenvolve algumas parcerias, né, interessantes também e que são trabalhos que se complementam, né? E assim, foi mergulhando, né, em tudo isso que assim foi, cada vez mais isso foi me cativando,
né? E dizendo assim, não, eu acho que isso é um caminho interessante para percorrer, né? E, e busquei me juntar a outros que também tinham, né, essa percepção, esse sentimento, né? E aí, exatamente, poder, né, e brevemente, né, poder trazer essa oportunidade também para cá, para a nossa região, né, das pessoas vivenciarem, né, a liturgia, os rituais da Igreja Católica Liberal e também poder se beneficiar, né, disso para a nossa evolução. E indo já para o encerramento da nossa apresentação, aí exatamente é uma coisa interessante, porque aí cada instituição tem uma forma própria digamos assim, de trabalhar, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma meditação, então é normal a gente, né, uma atitude sentada, mais relaxada. Já a ritualística da Igreja Católica Federal, ela exige da gente um pouco, uma postura em pé, né? Então, eu vou convidar vocês para a gente ficar em pé nesse final da apresentação e para a gente fazer essa oração. É, o ato de fé, ele é como se fosse um credo em miniatura, né? E aí expõe um pouco né, da- das crenças fundamentais, né, da igreja, e a gente vai rezar juntos para, né, receber um pouco disso juntos, e, e aí de forma bem natural, bem espontânea, como toda Bhakti Yoga, né, como toda devoção deve ser, tá bem? Fiquem à vontade, né? Não tem apenas essa questão do ficar em pé, realmente é interessante, mas fiquem bem à vontade para a gente fazer essa oração juntos. Podemos fazer, então. Cremos que Deus é amor, poder, verdade e luz, que uma justiça perfeita regula o mundo, que todos os seus filhos um dia chegarão aos seus pés por muito que se tenham transformado. Sustentamos a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Sabemos que tanto melhor serviremos a Deus, quanto melhor servirmos ao homem, nosso irmão. Assim, a sua bênção repousa sobre nós, bem como a sua paz, por todo sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. E aqui vamos encerrando a nossa apresentação. Eu convido a irmã Berna para fazer o encerramento da nossa reunião de hoje. Tem uns. Pode Já que fazer. falam de liberalismo, eu queria te perguntar dos apócrifos. E aqueles, tipo assim, O que é que é? O Pronto. Evangelho. A Igreja Católica Liberal, ela seguiu o sistema do rito tridentino e liturgicamente a gente só trabalha com o Novo Testamento, né? Mas exatamente dentro dessa atitude, né, de não dogmatismo, de liberdade de pensamento, né, todos os fiéis, todas as pessoas podem realmente ler os apócrifos e trazer com contribuições. Inclusive, algumas questões, né, relacionadas com a teologia, né, da igreja, né, que é uma teologia neognóstica, tem alguma base nos livros apócrifos, embora a gente não use na liturgia nos rituais, mas que algumas concepções de fé que a igreja trabalha realmente é proveniente dos apócrifos.
Antes de encerrar, eu quero agradecer muitíssimo ao João ter trazido essa mensagem, né, esse conhecimento que há tanto tempo nós aqui da sociedade ouvimos. A Igreja Católica Liberal, Ricardo Lima Heitor não sei o que, participa tanta gente assim, e tem um conhecimento, né, bem refinado da teosofia. E eu estava curiosíssima e fiquei muito contente. E mais ainda quando surgiu a oportunidade de você vir aqui proferir a sua primeira missa, será uma honra muito grande. E que depois a gente organize um ambiente para receber, se Dom Marcelo puder vir, o Osmar, vai ser melhor ainda. Então, para encerrar, vamos voltar àquela posição inicial, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. Gostaria que repetissem o mantra da unidade comigo. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que em cada criatura brilha. Ó luz oculta que em cada criatura brilha. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Ó luz oculta que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele Possa todo aquele que se sente uno contigo que se sente uno contigo saber por isso mesmo saber isso mesmo, que é uno com todos os outros. que é um com todos os outros. Paz, Paz, paz. paz. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está encerrada a palestra de hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, em primeira mão, que nos dias 8, 9 e 10 de novembro, nós estaremos realizando um encontro regional, então, do Nordeste, né? E vamos contar com a presença do nosso presidente da Sociedade Teosófica, Otávio Marquezine. E o tema vai ser o poder da vontade e a vivência do Dharma. Conciliou as duas coisas, Mateus. O poder da vontade que você tinha sugerido com a vivência do Dharma. Como vivermos o Dharma, né? Como vivermos o amor, a bondade, a plenitude nesse 8, nosso 9, mundo. 10, né? 8, 9 e 10. Reserve aí, viu? Começa no dia 8, na sexta-feira à noite, vai ser a palestra de abertura às 19 horas. Mas a gente vai divulgar ainda, Roma. Tem uma Vai programação. tudinho para Só os dias, por enquanto. 8, 9 e 10. Na sexta é só à noite, às 19 horas. E o sábado de manhã e à tarde. E à noite. Vai ter uma programação cultural. Então, eu estou assim, sem saber que programação cultural fazer nesse espaço. Se vocês tiverem uma ideia, eu vim gente do Nordeste, mas vem, o Otávio ele é natural do Paraná, né? E é o presidente, eu acho que ele se localiza mais lá em Brasília. Então, se vocês tiverem uma ideia do que fazer, eu estava pensando em trazer os repentistas, Aí só. instruí-los, né, um pouquinho sobre Helena Blavatsky, o que é teosofia, os objetivos da nossa sociedade. Falar daquele livrinho aos pés do mestre, né, até presenteá-los com um, para eles se inteirarem daquele conteúdo, né, que é nobre, magnífico. E a partir daí eles apresentaram de repente, né? Mas já teve outra ideia de trazer frevo. Aí eu não conheço. Então, se vocês conhecerem, gente, pessoas que trabalham nessa área de cultura, tanto da linha de repentista como de frevo, de música, de dança, seria bem interessante para a gente ver como promover e realizar isso aqui.
Todo mundo assinou? Minha gente, eu não sei fechar isso, não. Vem cá, Matheus. Qualquer coisa. Primeiro, acho que tem que fechar aqui a apresentação, né? Será que é? E, Aqui, está também de funcionar esse mouse. Matheus. Aqui, achei. Escala. Vem, Matheus. Vem. Eu fecho o PDF e desligo o computador. Deixa ele carregando. Entendi, pausar.